Boa noite a todos. Boa noite. Esse boa noite foi melhor do que os iniciais. Meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Hoje nós vamos falar sobre obsessões. O livro base que foi adotado esse mês aqui pelo GELAC foi Nas Fronteiras da Loucura, de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Essa obra eu aconselho, agora que vai chegando o final do ano, principalmente o início do próximo ano, se tiverem a oportunidade, vem chegando as férias aí, reservem um tempo e leiam. Eu já fiz alguns seminários baseados nessa obra, que fala, Manuel Filomeno de Miranda, a intenção dele é trazer ao nosso conhecimento o trabalho da espiritualidade no momento em que todos nós, praticamente aqui no Brasil, estamos com a nossa consciência entorpecida pelo carnaval. Então, o que eu acho mais interessante é que, coincidentemente, de tanto eu falar sobre essa obra a respeito do carnaval, aqui o GELAC me colocou sob a responsabilidade de falar da introdução da obra, que é justamente sobre a análise das obsessões. Manuel Filomeno de Miranda, ele tem um cuidado de trazer um conteúdo para o nosso conhecimento, para que nós tenhamos idade com o que seria obsessão, que tipos que existem de obsessão, como que ela ocorre, como é que nós podemos tratá-la. Ele tem o cuidado de fazer isso na introdução do livro, para que depois nós tenhamos condição de aprofundar a leitura, já tendo sedimentado essa base, o conhecimento de obsessões. Então, vamos adentrar aqui. Primeiro, no conceito. Ele não especifica exatamente assim o que seria a obsessão, porque nós temos em outras obras, principalmente nas obras básicas de autoria dos Espíritos com a coordenação de Allan Kardec, principalmente quando nós examinamos no livro dos médiuns, lá no capítulo 23, nós vamos ter o seguinte conceito: o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas através do mecanismo da afinidade, da sintonia e da simpatia. Eu gosto de resumir esse conceito dizendo que obsessão é a influência persistente, constante de um espírito a outro espírito, de forma que venha a prejudicá-lo. Por que que eu gosto de definir, deixar claro que a obsessão ocorre de espírito para espírito? Porque nós vamos ver que tanto faz estarmos encarnados ou desencarnados, nós poderemos, em qualquer desses estados, sermos obsessores ou estarmos sendo obsediados, ok? Então, é lá na Gênese que nós temos outro conceito: a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo, ou seja, um espírito, podendo ir desde uma simples influência moral até a perturbação completa do organismo, perturbações somáticas e das faculdades mentais. Então, a partir do momento que se instala uma obsessão, ela pode ser progressiva se não for tratada, e o estrago cada vez vai sendo maior. Nós temos geralmente um estrago psíquico. Por quê? Como a ligação de espírito para espírito é uma ligação mental,
qual é o órgão responsável em processar os nossos pensamentos? Enquanto estamos encarnados, nós utilizamos o cérebro. Então, há uma vibração. Quando nós pensamos, pensamento emite ondas, não é isso? Imagine eu com um órgão sendo atacado, ou seja, sobrecarregado por vibrações mentais de outros espíritos. Isso acaba sobrecarregando o órgão biológico e muitas vezes sem nós podermos reverter a situação. No passado, a obsessão era muito confundida com a loucura. A sintomatologia, né? A gente, quando vai verificar o comportamento de uma pessoa que está sendo perseguida, obsediada, é muito parecido com algumas síndromes. A pessoa tem ansiedade, tem pânico, e às vezes no grau maior possível, que nós vamos ver, né, a subjugação e alguns casos que vamos discutir também de possessão, porque na classificação de Kardec no Livro dos Espíritos, nós vamos ter 3 níveis de obsessão. Mas o Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 1857. Quando chega mais à frente um pouquinho, na Gênese, Kardec vai falar que a possessão existe. Na Revista Espírita, logo depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1862, ou seja, 5 anos praticamente depois, ele já faz essa afirmação, que possessão é possível sim. Então vamos entender. Ainda o conceito de obsessão, por Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, é um processo bilateral. Claro. De um lado, o cobrador, que se sente ferido e injustiçado, e do outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matizes da culpa, o remorso ou o ódio que não se extinguiu. A obsessão, no caso, eu sendo agente passível, para que eu sofra obsessão, devem haver brechas comportamentais, mentais, às vezes até orgânicas, para que ela ocorra. Assim como para obsediar um espírito, no caso, ele sendo um obsessor, ele vai estar motivado ou por ódio, vingança, até inclusive por culpa, perseguindo, querendo se desculpar e acaba prejudicando com suas vibrações malévolas. Como? Ainda pela ação intermitente de um espírito em desequilíbrio. Aquele que persegue o outro está em desequilíbrio. Porque o espírito esclarecido, ele não persegue, ele auxilia. Daí nós não termos obsessões executadas por espíritos bons. Você nunca vai ouvir falar de um anjo, um espírito bom, um benfeitor espiritual perseguindo alguém. Nunca. Então, é um espírito geralmente inferior, em desequilíbrio, encarnado ou não, mal ou vingativo, ou mal e vingativo, por conta própria ou a mando de terceiros. Então, o obsessor, ele pode estar apenas cumprindo ordens. No livro Libertação, de autoria espiritual de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nós temos um espírito chamado Gregório, que ele comanda praticamente uma cidade de espíritos inferiores, e essa cidade nós temos várias gangues de espíritos em ação. Há um caso, inclusive, nesse próprio livro, Libertação, em que um dos espíritos, um feminino no caso, estava sendo obsediado, encarnada, por 60 obsessores.
É preocupante. Porque nós temos aquela ideia que o obsessor é um espírito que nos persegue apenas. Mas não, depende do que nós estamos vibrando. Quantas pessoas aqui gostam de feijoada? Hã? Quantas pessoas gostam de feijoada? Né? Vocês não vêm aqui para feijoada domingo? Joia! Quem gosta de feijoada vai vir aqui no domingo comer feijoada, não vem? Então, quando chegar no domingo, eu venho comer feijoada, porque eu também gosto, e vou encontrar com vocês. Claro, estarei no meio daqueles que gostam da mesma coisa que eu gosto. Eu desencarno. Vou dar uma péssima notícia para vocês, todo mundo aqui um dia vai desencarnar. E vamos nos reunir em algum momento se soubermos que há uma feijoada no mundo espiritual. Por quê? Afinidades, gente. Nós nos reunimos por afinidade. Até o núcleo familiar, as reencarnações daqueles entes que estão conosco aqui, encarnados, muitas vezes nós já trocamos de papel apenas. Estamos unidos por afinidades. Então, pode ser um espírito que esteja agindo por conta própria ou amando de outrem sobre outro espírito. Esteja também este encarnado ou não. Então, há perseguições também no mundo espiritual. Nós temos desencarnados obsediando desencarnados. Temos desencarnados obsediando encarnados. Temos encarnados obsediando desencarnados. É mesmo? É. E muita gente faz isso e não sabe. E temos encarnados obsediando encarnados. Então, meus amigos, finalizando aqui, ação esta que poderá iniciar pela complexidade dos pensamentos até o domínio total sobre os seus atos, com repercussões mentais e ou físicas, fruto de uma sintonia estabelecida entre ambos espíritos. Aí, para a gente resumir didaticamente o que eu falei para vocês. Nós temos a obsessão de encarnado para encarnado. Eu costumo citar o exemplo de alguns casais que nós observamos não ter nem mais motivo para estarem juntos, mas há uma posse de um sobre o outro, um controle de um sobre o outro. Eu que trabalho com muitos casos de violência doméstica, vejo isso. A pessoa muitas vezes não quer liberar o parceiro, deixar que ele vá viver a vida dele. Não, quer ter o controle e exerce um comando, uma obsessão. A pessoa acaba não tendo nem opinião própria. Você faz uma pergunta, ela, peraí que eu vou perguntar ao meu marido. Perguntei por quê? Não, ela perde a autoestima, ela perde o comando realmente de agir por si própria. Temos a obsessão de encarnado para desencarnado. Encarnado para desencarnado. Sabe aqueles entes queridos que nós perdemos e não nos conformamos? Tem casos, inclusive, que a nossa vida modifica completamente. Se for um provedor de uma família, a família fica completamente desarticulada, desajustada. Muitos perdem seus lares, não tem dinheiro para pagar as contas, entram em desespero e aí sempre pensando naquele que partiu porque era o provedor da casa. Ou responsabilizações. No livro Memórias de um Suicida, nós temos o caso de um espírito chamado Jerônimo, que quando ele fala para o espírito Camilo Castelo Branco, que é outro suicida, eles estão reunidos no Vale dos Suicidas, quando eles se conhecem, ele conta que por haver uma falência na empresa,
ele com vergonha de expor essa situação à família, que tinha um nível de vida muito alto, esbanjavam, ele comete o suicídio. A esposa coloca a filha para trabalhar num prostíbulo. O filho é preso por furtar. Então ele entra em desespero, porque quando ele vai parar na colônia, no Hospital Maria de Nazaré, para passar pela recuperação, o sentimento de culpa é enorme. Mas esse sentimento de culpa não estava sozinho. Era alimentado pelas vibrações da viúva dele, que ficou aqui, culpando-o por toda a miséria que a família acabou passando depois, as consequências. A filha angustiada também, porque não teve um futuro digno. O filho, ele vai visitar na prisão. O filho estava pensando já em se suicidar. E aí ele, com os benfeitores espirituais, conseguem tirar essa ideia do rapaz da mente dele. Mas olha a repercussão que tem. Então essas vibrações tanto são emitidas pelos desencarnados como por nós. Nós somos espíritos. A única diferença é que agora estamos encarnados, temos um corpo para usufruir aqui na Terra. Outra obsessão de desencarnado para desencarnado. As perseguições que eu falei, que são relatadas muito na literatura mediúnica. Nós vemos os espíritos subjugados, perseguidos no mundo espiritual, muitas vezes até sendo transformados fisicamente, vamos dizer assim, né? O perispírito ser moldado no processo de licantropia, como se fossem lobos, né? Ou outros animais. Por quê? Perseguições de outros espíritos. Desencarnado para encarnado, que é o mais comum, que nós conseguimos encontrar desculpas para nossas mazelas aqui na vida, achando sempre que deve ser um imposto. Ah, meu Deus do céu, isso não está dando certo. Meu Deus, porque nada está dando certo. Eu devo estar com obsessão. Vou no centro espírita. Vou não sei aonde fazer um descarrego. Vou tomar um banho de folha. E aí começam as várias alternativas. Mas tem que afastar alguma coisa de ruim que está acontecendo comigo. E em nenhum momento a gente para fazer uma autoanálise das nossas atitudes e verificamos aonde que eu estou infringindo a lei divina. Porque quando nós vamos na questão 614 de O Livro dos Espíritos e Kardec pergunta aos espíritos o que é a lei divina, os espíritos respondem: é a única e verdadeira lei que o homem deve obedecer, porque quando dela ele se afasta, ele é infeliz. Então, se nós estamos passando por algum tipo de problema, temos que fazer essa autoanálise. Como é que estão sendo minhas atitudes comigo mesmo, com o meu próximo, com a vida? Estou empregado, estou insatisfeito com o que eu estou fazendo, mas você está naquele local. Enquanto você não vai para outro, dedique-se. Pense, eu estou aqui porque eu preciso estar nesse momento. A espiritualidade é muito sábia nesse sentido. Quando ela fala que nós, quando reencarnamos, não erramos de endereço. E quantos de nós ficamos perguntando: por que eu tenho essa família, meu Deus? Uma família louca. Ninguém se encontra com ninguém aqui dentro. É um desajuste atrás do outro. Ou a gente vai parar num local de trabalho que vira assim: meu Deus, eu estudei tanto para parar aqui. A gente nunca está satisfeito com a nossa vida. Mas tenha certeza que as situações que nós passamos são as situações necessárias para o nosso aprendizado aqui na Terra. Então a pergunta é: o que de melhor eu posso tirar dessa situação que estou vivenciando? O que eu posso fazer
para que essa situação melhore, porque nada cai do céu, só chuva. Então, a obsessão recíproca. A obsessão recíproca de um espírito para outro espírito é uma verdadeira simbiose. Um espírito agradando o outro, encarnado ou desencarnado. Mais à frente eu vou dar um exemplo, vai ficar mais tranquilo. E a autoobsessão? A autoobsessão é que eu quero aprofundar um pouquinho. Por quê? Toda obsessão, ela inicia numa autoobsessão. Como assim? Bem, sabe aquela velha frase que Jesus nos traz? Vigiai e orai? Estamos vigiando? Estamos orando? De vez em quando eu me lembro de fazer uma oração quando acordo. Às vezes eu me lembro de fazer uma oração quando eu vou dormir. Eu faço oração no Evangelho no Lar. Eu faço oração quando a situação está difícil. Faço oração para aquele amigo que está doente. Aquele ente que está com problema. Sim, só faz quando precisa. Temos que viver em estado de oração. Aí você pensa, viver em estado de oração, eu vou ficar orando o dia inteiro, Karina? Estado de oração é viver o Evangelho. Se seu comportamento é em conformidade com os ensinos de Jesus, você está em estado de oração constantemente. O que é orar? É falar com Deus, é se conectar com Deus. Quem de nós aqui já adquiriu a intimidade para, diante de um problema, sentar e pensar que Deus está ao nosso lado e não num negócio lá que eu não sei o que é, mas sentir Deus do nosso lado e desabafarmos, mentalmente ou então em voz alta? Não, é mais fácil a gente falar com um colega, com um terapeuta, com um amigo, pedir ajuda no centro, claro, um atendimento fraterno, graças a Deus que existe. Mas sim, e sua relação com Deus? Como é que está? A gente tem que se aproximar de Deus. Então, quando estamos vivendo em estado de oração, vigiai e orai, primeiro que a nossa sintonia já vibra num estágio muito mais alto. De forma que nós vamos sintonizar com bons espíritos e não com espíritos ruins. Estar vigilante é estar esperto o tempo inteiro? Não, é estar sensível aos seus pensamentos. O que é que eu alimento nos meus pensamentos? Quantas vezes estamos diante de situações que a primeira coisa que a gente faz é julgar a pessoa? Sim, pare, stop now. Volta. Não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que julgares também será julgado. Não é isso? Mas não, a gente emite opiniões de pessoas que a gente praticamente nunca viu na vida. Então, nesse momento, a gente capta o pensamento e para. Não, eu não devo julgar. Quem sou eu? Eu não conheço a história dessa pessoa. E vai se treinando, vigiando os pensamentos. Vai chegar um momento que você já vai ter intimidade consigo mesmo, porque também nos falta o autoconhecimento. E quando chegar um pensamento que não é nosso, aí a gente percebe. Isso não é meu. Não era mais para eu estar pensando isso. Então a autoobsessão, nós alimentamos esses pensamentos indevidos de forma que acabamos nos colocando em risco, abrindo brechas para que haja a obsessão. Por quê? Nas causas da obsessão, nós encontramos as imperfeições morais. Como estamos vivendo num planeta de provas e expiações, em que os espíritos que aqui habitam são espíritos imperfeitos, os espíritos superiores vêm, eles nos auxiliam, os espíritos bons já estão em outra categoria, os espíritos puros, então, tem outro habitat, gente.
só vem aqui em missão nos ajudar. Mas então na terra vivemos uns com os outros aqui e não suportamos as imperfeições dos outros, as imperfeições alheias. Por quê? Quem aqui é perfeito? Como diz Jesus, né? Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Aquele que estiver em perfeição nesse momento, levante a mão. Não faça isso não, pelo amor de Deus, senão vai descobrir um anjo aqui e ninguém sabe. Mas é verdade. E a gente não se suporta. A gente vê o defeito alheio, não aceita, rejeita, antipatiza, procura um determinado conflito com aquela pessoa, mas a gente não olha para o nosso íntimo. A gente não pensa, nossa, tem tanta coisa em mim que aquela pessoa tem suportado. Então, as imperfeições morais atraem, geralmente, espíritos que querem se vingar de situações ocorridas aqui ou em outras encarnações, geralmente em vidas passadas, né? Em outras encarnações. E aí nós ficamos com aquele débito. Eu acho interessante, tem um capítulo do livro Boa Nova, em que Jesus, ele começa a falar sobre a reencarnação. E Tomé, prestando atenção, depois que ele fala com Nicodemos a respeito, né, que o homem tem que nascer de novo, e Nicodemos, Senhor, a gente tem que, como é que a gente faz para entrar de novo na barriga da nossa mãe? E olhando aquele diálogo, aí Tomé vira para Jesus, Senhor, mas não entraríamos num ciclo vicioso? A vítima de hoje, amanhã será o algoz, e o algoz se tornará a vítima, e assim nós vamos ficando, um ciclo que não vai terminar nunca. Porque uma hora você é vítima, aí você, agora eu vou me vingar, aí vai atrás para se vingar. Aí virou algoz. Aí depois que você se vinga, a vítima vem atrás de você. O raciocínio de Tomé tem lógica, não tem? Tem. Aí Jesus fala, Tomé, como é a justiça na Torá, ou seja, nas leis mosaicas? Aí Tomé fala, olho por olho, dente por dente. Aí ele, Tomé, é por isso que você está pensando dessa forma. A lei de Deus é uma lei de amor e envolve perdão. O perdão quebra esse ciclo vicioso. Olha que importante. E a gente fica, às vezes, com tanto orgulho, com tanta dificuldade, com tanta picuinha. A situação já passou, você já superou fisicamente, mentalmente, já está em outra situação, mas está ali, não perdoa, nunca mais quero ver. E vai alimentando aquela coisa que está abrindo brecha e não sabe. Mas quando você perdoa, você se liberta. O perdão é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque muitas vezes quem é perdoado nem sabe que cometeu o equívoco. Quem sabe somos nós, que sentimos a mágoa, o rancor. Porque a ofensa muitas vezes dói até fisicamente. A gente sente dor no corpo diante da situação. Mas quando a gente perdoa, a gente liberta. Então, com o perdão, já é uma forma de evitarmos obsessões. Trabalharmos o auto-perdão, que o auto-perdão nos ajuda com a culpa que nós alimentamos diante das situações que nós criamos, que quando nos damos por equivocados, vamos agora mudar a conduta e não ficar, meu Deus, porque eu fiz isso, não quero nem ver, fulano vai me ver, vai lembrar que eu fiz isso. Auto-perdão. Eu gosto muito do exemplo de Paulo de Tarso, que quando era Saulo, saiu perseguindo um bocado de cristão. Quer dizer, eu não gosto muito de dar esse exemplo não, né? Mas tudo bem, é a história, é assim que ocorreu. Ele persegue os primeiros cristãos, muitos morrem amando dele. A morte do primeiro mártir cristão, Estevão, é responsabilidade de Saulo, que quando se torna Paulo, qual é a proposta dele se tornar Paulo? Ele muda de nome porque ele se transforma. Ele agora
eu abraço os preceitos da Boa Nova de Jesus. E nessa transformação, ele não volta para as cidades, para as famílias. Ó, me desculpe, viu? Eu matei seu filho. Ó, me perdoe, viu? Eu matei seu marido. Não. Ele se transforma. Por quê? Trabalha o auto-perdão. Muda o comportamento. Desejo de fazer o mal. Tem muitos espíritos que nos perseguem somente porque são maus mesmo. Porque gostam. Tem espíritos que, inclusive, perseguem só para não ver o bem prevalecer. Daí nós permanecermos muito fortes nas nossas virtudes. Não é fazer algo, ter um comportamento condizente com os preceitos evangélicos porque eu estou aqui na frente de vocês. Não. Eu tenho que ter um comportamento nos preceitos evangélicos quando sair daqui, quando chegar em casa, quando for para o meu trabalho, quando estiver novamente com vocês. Eu tenho que ser e não estar. Também o ódio e a inveja do bem. É também um reflexo, né, da inveja do bem. E o ódio, o que nos vincula uns aos outros? A mãe pelo filho, eu me uno, me caso, né? Eu tenho um companheiro, uma companheira. O amor, não é isso? O amor nos vincula uns aos outros. E o que é o ódio? É o amor que adoeceu, como diz Chico Xavier. Então ele também vincula. E eu costumo dizer, vincula muito mais. Porque você pode estar aqui encarnado, ter afinidade com o espírito, conviver com ele. Depois que vocês desencarnam, a amizade continua, a simpatia continua, vocês só mudam de papel. E aí, encarnam agora, não é mais seu companheiro, agora vai ser seu pai. E aí, estão juntos, tranquilamente. Mas o ódio, pode ser que você, por amor, não reencarne novamente com a mesma pessoa, porque as lições, um vai respeitar a lição que o outro tem que aprender na sua própria encarnação, na sua trajetória evolutiva. Como por exemplo, Emmanuel, há 2000 anos, ele como senador Publio Lentulus, uma esposa, Lívia, altamente evoluída espiritualmente. Emmanuel disse que teve que reencarnar várias vezes sem amor com Lívia, para conseguir alcançar um pouco mais de elevação espiritual e poder estar com ela. Porque o amor continuou o vínculo. Porém, nós alternamos as reencarnações. Mas e o ódio? O ódio, a gente pode reencarnar, a pessoa continua no mundo espiritual. Se ele é o desencarnado, ele vem obsediar a gente aqui. Se nós somos, no caso, o que quer a vingança, o que quer perseguir, nós somos o obsessor, muitas vezes, durante o sono à noite, emancipamos a alma, ou seja, nós deixamos o nosso corpo orgânico descansar, enquanto isso vamos viver experiências em outras dimensões. Dimensões essas que, no nosso inconsciente, na nossa mente, se ainda estiver o propósito de vingança, de perseguir um espírito que já teve uma experiência conosco, nós atrás. Vamos buscar, vamos procurar. E vice-versa. Muitas vezes, quando nós mergulhamos na carne, os nossos obsessores de outras encarnações têm dificuldade em nos detectar. Porque a infância é um período de pureza do espírito. O espírito não tem a malícia de um adulto. Ele está na dependência de outras pessoas. Então, tem esse cuidado, a espiritualidade tem esse cuidado com a criança. Mas quando o espírito ele fica mais independente, começa a ter suas atitudes, a usar seu livre-arbítrio, ele emite vibrações que o obsessor, a depender das escolhas que esse espírito encarnado fizer, o obsessor consegue captar. E aí, achei. Procurei tanto que procura, acha. Sentimento de covardia. Sentimento de covardia. O espírito que
que simplesmente ele é omisso enquanto encarnado, completamente omisso em relação à vida do outro, mas depois que ele desencarna, como obsessor, ele vem atrás para perseguir. Quem são as pessoas que nós estamos convivendo? A gente acha que conhece os espíritos, mas quem somos nós? A gente nunca pode dizer que nós conhecemos uns aos outros. Primeiro, cada um aqui nasceu em uma família, tem valores, crenças que nós adquirimos por várias gerações. Muitas vezes nós agimos até como nossos pais, como diz a música. Por quê? Achamos as atitudes dos nossos pais, enquanto somos criados, achamos que aquilo é o nosso padrão, é o normal. E aí quando vamos vivenciar nossas experiências com outras pessoas, mundo afora, que nós vamos nos recolocando, nos reconduzindo. Algumas crenças continuam, outras a gente vai rejeitando, vai se moldando. Sim, mas isso não é encarnação. E as outras? O que é que eu fiz com minha bagagem reencarnatória? Está comigo. Então, não tem como a gente dizer, eu conheço fulano 100%. Tem um poema que eu acho muito bonito, que fala que nós temos que entender que aquela pessoa que nos ama, que nós mais gostamos, ainda assim ela é capaz de nos magoar, como nós também podemos magoar a pessoa que nós mais amamos. E temos que ser fortes o suficiente para perdoar. Então a inferioridade moral dos habitantes da Terra atrai esse tipo de influenciação. Hoje nós somos aqui no planeta cerca de 8 bilhões de encarnados. E nós temos na psicosfera da Terra, conosco, desencarnado, mais de 25 bilhões de espíritos. Eu, Karina, desencarno, perco o corpo. Mas se eu venho aqui para uma reunião mediúnica, vou dar comunicação, não vou dizer como eu estou me sentindo, vou dizer o que está me afligindo, não é isso? Eu tenho sentimentos, eu penso. Então, os desencarnados emitem vibrações de pensamento constantemente. Nós somos antenas ambulantes. E o que eu emito de vibração, tem momentos em que vou encontrar com outros que estão na mesma frequência para se acoplarem, em termos de identificação. Então, na nossa conduta, nós abrimos brechas através do ciúme, ideias negativas, que nós chamamos de monoideias, inclusive a autoobsessão, aquela monoideia, você não muda o disco, só fica pensando naquilo. Já é para você prosseguir na sua vida, mas não, você está ali alimentando. Depressão, desânimo exacerbado, hipocrisia, revolta, medo, irritação, culpa, tudo isso abre oportunidade para sermos influenciados. Sexolatria, ou seja, o sexo desregrado. Aí hoje, eu estava no trabalho, preparando a palestra, no horário de almoço, que é assim, né? A gente quando descansa trabalha para Jesus. Aí um colega, que não é espírita, ele virou assim, Karina, você vai falar sobre obsessão, interessante. E aí eu comecei a falar para ele, olha, tudo que a gente faz, sempre nós temos espíritos em companhia, na nossa companhia, por identificação. Porque se eu gosto muito de uma coisa, eu desencarno, eu vou procurar aqueles que gostam da mesma coisa que eu usufruía quando estava encarnada. Aí ele, puxa, que negócio interessante, eu não sabia que era assim não. Aí eu fui falar da sexolatria, né? Olha, aqueles que têm, inclusive, usam o sexo de forma desregrada, também atraem obsessores. Se a gente for, né, nos prostíbulos da vida e tudo, a gente vai ver que até a atmosfera, o local, a gente sente uma energia diferente. Aí ele virou assim que eu com minha esposa. Olha a preocupação, né? Quando o vínculo é um relacionamento, um vínculo que há sentimento envolvido, a espiritualidade protege.
protege a sua intimidade. Tem espíritos que resguardam o quarto do casal quando eles estão em momentos mais íntimos, para vocês terem ideia. Agora, se eu estou com um parceiro de momento, se eu só quero somente ter prazer, o que é que vai acontecer? Vou atrair espíritos que estão desencarnados e gostariam muito de ter a sensação, o prazer de estar usufruindo uma relação sexual. Se eu desencarno e gostava de beber, eu não tenho mais como beber, pegar um uísque no mundo espiritual e tomar. Mas eu desencarnada, vou chegar junto de alguém que esteja bebendo e abraçar aquela pessoa, envolvê-lo em minhas vibrações e conseguir sorver, o que muitas vezes a gente chama de vampirizar, sorver as sensações do encarnado. Porque a sensação é mental. Então, ociosidade, culpa, arrogância, a conversa fútil, aquela conversa sem sentido, e apego excessivo, entre outras coisas, tem muito mais. E a dependência química, também. O vício. O que é o vício? Um hábito reiterado de algo que nos faz mal. E se nos faz mal, o que está faltando aí é amor próprio. Então, por quê? Qual o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo, que é semelhante ao primeiro. Então nós temos que nos amar. Temos que procurar o melhor. O melhor para cada um de nós. A dependência química, ela abre brechas para obsessores. Aqueles que também usufruíam de drogas e chegam no mundo espiritual, cadê minha sensação? O que é que eu tenho que fazer? Tem que ir para um lugar onde as pessoas usufruam drogas, usem, para eu ter as minhas sensações como drogado. Bebida, tudo isso. Cigarro. Eu que fui fumante durante mais de 20 anos. Parei, depois de um tratamento espiritual. Acho que eu tentei parar de fumar mais de 20 vezes. A mesma quantidade de anos. E às vezes eu ficava 2 meses sem fumar. Na hora que voltava acho que fumando o dobro, o triplo. E eu ficava, meu Deus, se eu conseguir ficar 2 meses, por que eu não largo isso de vez? Aí por uma situação pessoal, eu fui parar no centro espírita. Eu não era espírita. Mas andando na rua, chorando, desesperada, e vi assim, centro espírita, eu entrei. Fui no atendimento fraterno e me passaram um tratamento fluídico, né? De passes, etc. Toda semana tinha que ir. Comecei a fazer. Fiquei ótima, maravilhosa. Aí volta no atendente fraterno e ele pergunta: e aí, como é que você está se sentindo? Renovada, maravilhosa. Vou começar a estudar espiritismo. E aí, resultado. Comecei a estudar realmente todos os dias da semana, de domingo a domingo. E ele, sim, agora que você está bem, você não precisa fazer mais tratamento para nada, né? Tá bem mesmo? Olha, só tem uma coisa que me incomoda. Queria tanto parar de fumar e não consigo. Já tentei várias vezes, já botei adesivo de nicotina, já tomei remédio, o que você imaginar. E eu não consigo parar de fumar. Ele, então vamos fazer um tratamento espiritual para você parar de fumar? Eu, isso é possível? Ele, vamos ver. Primeiro dia, tratamento, marcado para uma terça-feira, eu tinha que ficar domingo e segunda, sem fumar, sem beber, sem comer carne, comida pesada, não fazer nenhum excesso. Terça era o dia do tratamento. Quarta, pense numa pessoa que estava subindo pelas paredes com as unhas querendo um cigarro. Peguei o cigarro, na hora que acendi, me veio a imagem de estar mordendo um rato morto. Eu virei, meu Deus, que nojo! Nunca mais quero pegar esse negócio. Nunca mais fumei. Nunca mais fumei. Isso tem 6 anos. 6 anos que me tornei espírita. Então, nós temos que buscar ajuda. Os bons espíritos estão aí para nos auxiliar em qualquer situação. Por que a gente acha? Mas assim eu não vou falar com o espírito. Gente, eu sou uma exploradora de anjo de guarda. O meu anjo da guarda, coitado, outro dia eu fui andar de stand-up.
na praia, pela primeira vez, fiquei com medo de ficar perdida no mar, né? Porque eu nunca andei de prancha na vida. E eu só pensava, meu anjo da guarda fica aqui comigo. Depois eu caí em mim. Será que ele já andou de stand-up? Já tinha isso na época dele? Mas tudo bem, me proteja, não me deixe para ir para todos os lugares. Eu entro no meu carro, olho para o lado, me dá a sensação que meu anjo da guarda está comigo. Eu falo às vezes quando estou dirigindo, indo para o trabalho. Tem dificuldade no trabalho que eu peço ajuda dele. Uma vez eu fui falar isso numa palestra, uma menina virou assim, e ele sabe o que você faz no trabalho? Ele já estudou isso? Eu cheguei, a ajuda não é intelectual. É aquela ajuda de te tranquilizar, de te fortalecer, de te encorajar, de fazer com que você seja o melhor possível de você. Então, diante de uma situação que a gente entra em pânico, que a gente não sabe o que fazer, pede ajuda espiritual. Ora, faz uma oração. Qualquer situação da vida, a oração é uma bênção. Então, tem um caso no livro Sexo e Destino que fala a respeito de uma moça que está sendo influenciada. Tem obsessores que já levaram inclusive ela até internamento. Ela estava no hospital, a equipe espiritual muito preocupada com a situação dela, porque ela não tinha devedores, ou seja, não estava em débito com nenhum espírito para estar passando por aquela perseguição. E aí o mentor Félix, do livro Sexo e Destino, fala com o André Luiz e um outro espírito, vamos lá na casa dela. Vamos ver como é a família, a estrutura familiar. Aí eles vão. Quando chegam no hall do edifício, no apartamento, tem dois espíritos conversando, querendo entrar, já falando, vamos lá, que hoje a gente vai tomar todas, não sei o quê. Dois espíritos conversando. E a equipe espiritual indo visitar a família encarnada. Aí o mentor Félix já fala, pô, interessante isso, né? Dois espíritos aqui querendo entrar, daqui a pouco os espíritos entram. O dono da casa, que é o pai da menina que estava no hospital, o Cláudio, deitado no sofá, lendo o jornal tranquilamente. A garrafa de uísque, aquela bandeja cheia de bebidas, né? Do lado. E ele nem pensava em beber. Os espíritos se aproximam dele, um deles chega por trás e começa. Bora, vamos beber, cara. Vamos beber. Quero beber, bora. Pega aí, vá. Aí o Cláudio olha para a garrafa e pensa, eu vou tomar aqui um uísquinho para relaxar, né? Assim a gente fala, né? Lendo o jornalzinho. Pegou o uísque, acendeu um cigarro. Aí é interessante a observação que André Luiz fala, né? Que o cinzeiro já estava cheio de cigarros. Aí a gente nota então o quanto que ele já estava fumando. Acende o cigarro e começa a tomar o uísque. O primeiro gole que ele toma, aquele que tinha pedido para beber, se acopla ao corpo de Cláudio Nogueira para ter a sensação, ainda faz porque conseguiu sorver o prazer de estar tomando aquele gole, o trago de uísque. André Luiz fica perturbado com aquela situação e o outro espírito se aproxima do Cláudio. E eu também quero. Só ele não, eu quero. Bora, pega aí pra mim. Aí o Cláudio pega, toma mais um gole de uísque. Ai, André Luiz, por que a gente não faz nada? Vamos ajudar ele. Ele está sendo fantoche desses espíritos. Aí o mentor espiritual Félix explica. Ele não está sendo um fantoche. Ele permitiu esses visitantes à casa dele. É uma verdadeira sintonia. E ele não se incomoda de dar algo que ele pode dar. Ele tem prazer em dar. Quanto mais os espíritos querem beber, mais ele bebe e sente prazer em beber. Eu, que situação! Aí André Luiz, e no caso a gente não pode ajudar não? Aí fala, olha, o Cláudio, ele está na sua plena capacidade de agir com livre-arbítrio, porque ele ainda não está passando por uma obsessão que cerceie a liberdade dele de agir.
Então isso depende dele, a gente não pode intervir. Olha que situação. Aí lembra esse vídeo, quem já viu no YouTube, sozinho, ele traduz exatamente isso que eu estou falando. E as consequências dessa influenciação. Porque não é somente o ato de beber, o ato de usufruir de uma droga. Não é isso. São as consequências mais adiante. No próprio livro, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, ele conta que 3 jovens estão curtindo o carnaval no Rio de Janeiro. Isso, o livro ele é escrito nos idos de 1982. Os jovens curtem bastante, bebem. Na hora que estão voltando para casa, inclusive tinham condições de dirigir, apesar de ter tomado umas bebidas, como antigamente se pensava, né? Só que o carro da frente dá uma freada e a luz de freio vermelha assusta o motorista do carro deles. Aí ele freia bruscamente, o carro capota, eles caem numa ribanceira cheia de produtos químicos de uma empresa e acabam se afogando lá no meio dos produtos químicos. Essa repercussão é só para quem desencarnou? E os pais que estão aguardando esses jovens chegarem em casa? E aí, meu filho, como é que foi lá? Curtiu bastante? E vem uma notícia dessa. E a gente vê isso no carnaval acontecer. Então, eles estão sendo perseguidos por espíritos. Mas não são os espíritos que causam o evento. Na verdade, os espíritos incentivaram que eles bebessem ao ponto de que uma simples freada conseguisse tirar eles do caminho. E o estímulo que nós damos por aí, o nosso exemplo. Eu vejo isso direto. Os pais bebendo na frente das crianças, os pais falando nomes feios na frente da criança. Aí que a criança, quando reproduz, às vezes, onde é que você viu isso, menino? É porque a gente fala sem sentir. A gente não percebe. Eu só vi o quanto o baiano tem um vocabulário chulo quando eu assisti a novela Segundo o Sol. Aí eu falei, meu Deus, a gente fala assim? Aí a minha colega lá do trabalho ficava traduzindo as coisas pra mim, né? Baião dobrado, o que é isso, menina? Ah, é quando você tem que passar por um negócio difícil, 2 vezes difícil. É assim, né? Pegou um barril, né? É barril. Aí eu ficava assim, tinha umas gírias que eu virava assim, meu Deus, eu não tô na Bahia. Eu não me lembro de ter escutado isso. Mas e a gente fala e não sente. E as crianças vão ouvindo. E é o estágio que nós temos mais que zelar pela criança, que é nossa responsabilidade. Levar para a evangelização infantil. Não, a gente tem que dar o exemplo. Então, ainda por largo período permanecerão esses conflitos, por se negarem os litigantes, os divergentes, vitimados por descabido orgulho e primário egoísmo, a se entregarem ao perdão das ofensas e à fraternidade, recomendados por Jesus e facultados pelo bom senso, pelo despertar da consciência obscurecida. O perdão quebra esse ciclo de perseguições, de vingança, de ódio. Espíritos perversos que o sofrimento embruteceu, sicários, ou seja, espíritos perversos porque já foram machucados. O espírito tem algumas exceções, mas a maior parte deles são espíritos que já sofreram e aí se embruteceram. Sicários da sociedade, ou seja, malfeitores, que se não modificaram ante a derrocada pela morte, dando-se conta do prosseguimento da vida, continuam nas suas nefastas decisões de afligir e infelicitar, comprazendo-se em imiscuir-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras, que lhes facultam embriaguez pelas energias que absorvem vampirescamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda tem a preocupação de pegar um evento que é muito conhecido por nós, muito íntimo nosso, que é o carnaval, mas se nós formos olhar outras obras,
né? Nós temos transição planetária, mesmo quando ele fala do tsunami. Quantos espíritos que vão ali naquelas vítimas daquela tragédia, que estão desencarnando, estão separando os seus laços do corpo biológico, e nesse momento, espíritos desencarnados, já no mundo espiritual há muito tempo, aproveitam esse momento do desenlace, da desencarnação, e vão lá vampirizar as sensações dos espíritos que estão recém-desencarnando. Porque algo de forma coletiva. São as obsessões que nós temos também coletivas. Então a obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Sabe quem, inclusive, escreve até um bom livro sobre obsessão e traz um caso maravilhoso? É Bezerra de Menezes. Ele tem um livro, se eu não me engano, Na Trilha das Obsessões, não. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Que ele fala a respeito... A loucura sobre o novo prisma. Eu disse, daqui a pouco muita coisa no HD. A loucura sobre o novo prisma. Que ele fala a respeito de obsessões, de influenciações, e de repente, no meio do livro, você se depara, não é nem um capítulo. No meio, assim, de um capítulo, ele conta: meu filho, um jovem que estava cursando medicina, foi vítima da obsessão. O filho dele foi diagnosticado com loucura. E quando os médicos diagnosticaram, ele ainda não era espírita, levaram ele para um hospício. Não tinha mais jeito, até que... 5 minutos. Não tinha mais jeito, até que um amigo fala para Dr. Bezerra de Menezes: olha, leva no centro, fala com o pessoal do centro para ver se tem algum jeito a dar. E no centro espírita descobrem que eram espíritos que perseguiam o Dr. Bezerra de Menezes, não o filho. E o espírito fala com o Dr. Bezerra de Menezes: se eu não posso atingir você, eu estou usando seu filho para te atingir, porque você me fez mal em outra encarnação. Seu filho, inclusive, estava contigo naquela encarnação em que você me prendeu na masmorra, fez mal a mim, a minha esposa, meus filhos. Foram praticamente 3 anos de tratamento, de sessões mediúnicas, para conseguir a desobsessão do filho dele. E mesmo assim, o filho dele ficou com o organismo desajustado, porque o cérebro sofreu essa influenciação durante muito tempo. Então, meus amigos, a obsessão nós temos ela ativa ou passiva, como eu já falei, né? Nós podemos obsedar e ser obsediados. Temos a obsessão simples, que é a mais comum, é aquela que nós percebemos nos comportamentos, né? A pessoa, quando está em estado de ansiedade, a pessoa que está com raiva do mundo, começa a observar. A fascinação, muitas vezes o espírito, o que ele perde na fascinação é o discernimento. Aí, principalmente os médiuns são muito atacados da obsessão por fascinação. Perdem o discernimento, acham que o guia está dando mensagens assim maravilhosas, extravagantes. Um centro espírita mesmo no interior, uma vez eu vi até o juiz Haroldo Dutra contar que faziam reuniões mediúnicas de desobsessão, pegava o espírito e trancava numa gaiola. Por quê? Porque o guia do presidente aqui da casa diz que tem que ser assim. Ou seja, eram situações de fascinação do médium, que era presidente da casa, e que ele não se dava conta. Quando os companheiros começaram a ver que a atitude dele estava denotando uma fascinação, começaram a fazer o trabalho em reunião mediúnica para libertá-lo. A subjugação, que já é um domínio muito mais forte, um domínio que chega a ser, além de moral, físico também. Tem um caso na Revista Espírita que fala de um senhor que muitas vezes, quando via uma moça, se jogava ao chão e ficava tentando beijar-lhe os pés.
Quando não tinha ninguém, às vezes na rua ele caía assim no chão e começava a beijar o chão. Uma subjugação, aí no caso física. A subjugação moral, ele perde completamente a vontade. Quem assume é o obsessor. Por isso que mais tarde, Kardec vai voltar atrás a respeito das possessões. E ele descreve a possessão de uma forma que eu vou traduzir bem simples, como se fosse a incorporação. Então, momentaneamente, um espírito se apossa do corpo físico do outro, entretanto, o outro não sai. Porque, uma vez que é designado um corpo para nós, nós que organizamos esse corpo que nós temos, nós somos donos do nosso próprio corpo. A gente não libera o corpo a não ser quando a gente desencarna. Então o outro vem e é um verdadeiro compartilhamento nesse momento daquele corpo biológico. Aí a pessoa age como se fosse outra. Então eu vou seguir aqui. O homem beijando o chão aí que eu botei para lembrar para vocês. E finalizando, deixa eu puxar aqui só as dicas, é melhor porque eu ia trazer uns exemplos de Jesus, mas a gente sabe de algumas passagens de Jesus, quando Jesus consegue libertar alguns obsediados, possessos, através da sua moral elevada. Então, as recomendações lá no livro dos médiuns é que nós façamos a reforma íntima, nos melhoremos, procuremos desenvolver as nossas virtudes, sejamos o melhor que possamos ser, praticar o bem através da caridade moral também, além da caridade física, ou seja, a caridade de ser bom para todos, de perdoar e ser indulgente com as imperfeições alheias, como dizia Jesus, No caso, entendia Jesus. A desobsessão, procurar centros para levar a sua situação, para que aquele obsessor seja esclarecido em reuniões de desobsessões, passes, principalmente em caso de subjugação, porque a subjugação você acaba perdendo um pouco do seu fluido vital e a pessoa vai ficando apática, vai ficando sem vontade de fazer as coisas. Se está se identificando, orai. Culto do Evangelho no lar é muito importante, porque o Evangelho no lar, além de trazer uma proteção para a nossa casa, trazer uma equipe espiritual que fica responsável por aquele núcleo familiar, é uma questão de disciplina. Sabe quando chega o dia do Evangelho no lar, a gente vira assim, hoje não dá não, estou cansado. Não, tem que fazer. Disciplina, disciplina, disciplina. Perdão e auto-perdão, que eu já falei um pouco quando falei da auto-obsessão. Nós não só trabalharmos o perdão em relação aos outros que nos ofendem, mas também o perdão porque nós sabemos que não somos perfeitos. Estamos, a qualquer momento, passíveis de cometer um equívoco. E a psicoterapia. Alguns casos são necessários até medicamentos. Porque a obsessão leva a um comportamento que modifica todo o nosso bioquímico corporal. E aí é necessário fazer algumas compensações. Então, meus irmãos, fica aqui o alerta a respeito das obsessões. Oremos e vigiemos e repensemos também alguns hábitos, algumas posturas diante da vida que nós podemos melhorar, porque a vontade é do Espírito. Sem vontade a gente não faz nada. Uma coisa é desejar, como eu desejava parar de fumar. Só parei de fumar no dia que a vontade veio e eu tomei providências e procurei ajuda. Então a vontade realiza. Sem a vontade, só ficamos no desejo. Sejamos melhores. Muita paz a todos. Querido mestre, amado irmão, orientador, nosso guia e modelo,
amigo de todas as horas, Jesus. Somos gratos, Jesus, pela oportunidade de estarmos encarnados, vivenciando nossas experiências, crescendo e agora conscientes de que em tua companhia o fardo é mais leve e o jugo é suave. Mestre, abençoa a nossa família carnal, a família que nos recebeu aqui na terra. Abençoa os nossos amigos, que é a família que nós conseguimos escolher. Abençoa a nossa família espiritual, aqueles que já partiram, aqueles irmãos que estão por encarnar entre nós. Que a luz do teu amor chegue às equipes espirituais que ajudam os nossos irmãos menos favorecidos, já que em muitas oportunidades não conseguimos estar com eles. Abrandai os nossos sentimentos, Jesus. Transformai-nos para que nós sejamos dignos do amor divino. Ensina-nos a amar, a prosseguir nos nossos desígnios, no auxílio ao próximo, nos nossos irmãos, aqueles que muitas vezes ainda não conhecemos pessoalmente, mas que de alguma forma nós podemos auxiliar. Ajuda-nos, Jesus, a sermos melhores. Que tua bênção nos envolva de paz, nos envolva em luz e nos promova a irradiação do amor. Sede conosco, hoje e sempre, que assim seja.